Boa noite, povo de Deus, graças e paz a todos, amém? Uma alegria estarmos juntos nessa noite. E eu quero perguntar mais uma vez quem nos visita. Tem alguém que nos visita nessa noite? Eu sei que a Karine já perguntou, mas seja bem-vindo em nome de Jesus, sinta-se bem no nosso meio, amém? Queridos, baixa um pouquinho mais. Nós estamos começando todos os anos, o nosso pastor presidente, o nosso pastor Nonato, ele sempre traz a orientação para que nós possamos estar. Não, pode baixar, estava bom. Por favor, obrigado. Era para baixar um pouquinho o fundo. Para que nós possamos estar ministrando sobre os 7 pilares da igreja. O que são os 7 pilares? São princípios que são princípios bíblicos que norteiam a nossa regra de fé e prática como igreja. Amém? Então, é um resumo de tudo aquilo que nós cremos como ministério, de tudo aquilo que nós caminhamos como ministério. E cada princípio desse, como eu bem falei, ele é retirado da Bíblia. Ele é pautado naquilo que a Bíblia nos ensina. Então, a igreja, como ministério, ele tem esses 7 pilares que são um lugar de amar a Deus. Diga comigo, um lugar de amar a Deus, um lugar de amar pessoas, uma igreja da palavra, uma igreja do poder, uma igreja, um lugar de santidade, um lugar de liberdade e um lugar onde nós vivemos por revelação. Amém? Então, amados, a Nova Aliança, ela nasceu em 2005, então nós vamos completar agora esse ano 20 anos de ministério. E quando o nosso pastor ele foi iniciar esse ministério, orando a respeito de como seria, e o Senhor deu a ele uma visão. E a primeira visão, passa aí por favor, eu vou fazer só assim vocês. A primeira visão que o Senhor entrega a ele é de 2 mãos. E essa mão não é somente uma mão de cumprimento, uma mão onde nós cumprimentamos quando pegamos assim, mas na verdade é uma mão de resgate, que representa em primeiro lugar o resgate do Senhor a nós, porque com a sua mão forte Ele nos arrancou de lugares que só Ele poderia nos arrancar. E também essa mão representa nós como igreja, estendendo a nossa mão para resgatar a outros. Amém? Amém. E o princípio, ele começa a partir, e esses pilares começam a partir desses dois princípios. Um lugar de amar a Deus e também um lugar de amar pessoas. Amém? Então, queridos, nós vamos falar nessa noite sobre esse primeiro princípio, sobre esse primeiro pilar, que é um lugar de amar a Deus. Lembrando que esse lugar não se trata desse prédio, não se trata dessa estrutura física. Pode baixar aqui qualquer coisa e eu regulo aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Me atrapalha não, pode. Mas já que atrapalhou, você tá falando esse microfone. Não, tá bom. Obrigado. É porque aqui, meu irmão, é microfone para tudo quanto é lado, né? Já estão vendo que não é fácil. Olha. Vamos lá, gente. Então, esse lugar de amar a Deus não se trata dessa estrutura, não se trata do prédio em si, mas se trata de cada um de nós. Amém? Eu e você precisamos ser esse lugar, precisamos ser essa pessoa que ama a Deus, que ama pessoas, que vive em santidade, que vive em liberdade, que tem revelação. Amém? Então, o primeiro pilar, que é um lugar de amar a Deus, ele é motivado nessa expressão de amor, nessa expressão extravagante do amor de Deus por nós. Nós sabemos que
quando o Senhor cria o homem, quando o Senhor coloca Adão em um jardim, e o Senhor tem ali um relacionamento diário com ele, esse homem peca, se afasta do Senhor, e agora parece que o plano perfeito do Senhor parece que havia acabado, que não havia mais como restaurar esse relacionamento entre Deus e o homem. E o Senhor traça um plano agora para alcançar novamente esse homem, para trazer de volta esse homem para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. E a maneira como Deus faz isso é o resumo do Evangelho que está no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, ou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, esse amor extravagante do Senhor, ele foi expresso através da vinda de Jesus como homem, aonde ele viveu uma vida em santidade aqui na terra, e ele se entrega em favor de cada um de nós. Essa, não há uma expressão maior de amor do que essa. Por mais que, quantos são pais aqui? Eu sei que você ama o seu filho, mas esse amor que eu e você temos por nosso filho ainda é incomparável ao amor que Deus tem por nós. Porque nós somos falhos, limitados. Então esse amor extravagante do Senhor, ele é expresso através da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus na cruz. Então, amados, João 3,16 é uma descrição clara de que o cristianismo, ele é o resultado do amor de Deus. Não há nada que nós possamos ilustrar ou usar como símbolo do cristianismo que não seja essa expressão do amor de Deus. E entenda, irmãos, todo o amor, tudo aquilo que está relacionado a essa expressão de amor, vai requerer sacrifício. Não existe um amor que não requeira sacrifício, que não esteja disposto a doar, que esteja disposto a abrir mão, que não esteja disposto a doar, a entregar. Sabe? E não há como nós não sermos alcançados pelo Senhor, se não for reconhecendo esse sacrifício na cruz, sem que seja nos dobrando diante desse Senhor, diante desse único e suficiente Salvador. Porque a Bíblia deixa claro que não há salvação que não seja através de Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia fala desse amor, do amor ágape, do amor de Deus por nós, ele não está expressando somente o amor filéu ou filéu, que significa uma afeição, aquilo que nós temos como amigos, como irmãos em Cristo. Esse amor ágape é diferente do amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. Esse amor chamado ágape, ele está mais relacionado a uma obrigação, a uma dedicação total e absoluta, mas que é determinada pela vontade. Então, esse amor ágape, que é o amor de Deus por nós, ele expressa isso. Ele expressa uma entrega completa. Sabe, amar não se trata de um sentimento. Amar se trata de uma decisão firme. Então entenda que quando nós lemos João 3,16, e nós olhamos o texto que diz que Deus tanto amou o mundo, não significa que Deus amou esse mundo e ficou lá, chorando, entrando em desespero, se lamentando, lamuriando, entrou em depressão. Não. Esse amor de Deus, ele foi expresso através de uma atitude. E a atitude dele foi entregar o melhor que ele tinha, que foi o seu filho, para expressar o quanto ele ama esse mundo, o quanto ele ama cada um de nós.
No culto passado, eu trouxe uma ministração preparando as redes para alcançar multidões. E numa das coisas que eu compartilhei com você que estava aqui, foi de que o Senhor, Ele ama quando se lança a rede, se traz toda espécie de peixe. Sabe? E quando o Senhor, Ele olha para nós, Ele olha com esse amor que não há nada que eu e você possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Por mais que nós tentemos acertar, sermos perfeitos, isso não será capaz de aumentar o amor de Deus por nós. Mas por mais que nós sejamos tendenciosos ao erro, ao pecado, isso não irá diminuir o amor de Deus por nós. Ele simplesmente nos ama. Só que Ele tem uma atitude em expressar esse amor. Ele faz uma entrega. E é assim que Ele também espera ser amado. Porque, irmãos, o que Ele entregou por mim e por você é incomparavelmente maior do que aquilo que eu e você podemos entregar por amor a Ele. Olha o que diz Deuteronômio no capítulo 6. Isso aqui é lá no início, quando o Senhor começa a trazer o entendimento para o povo de Israel a respeito desse amor. Deuteronômio 6, a partir do verso 4, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E Ele diz: ame o Senhor, o seu Deus. De quê? De todo o seu coração, de toda a sua e de todas as suas. Sabe, irmãos, esse texto ele vai expressar isso, de que esse amor por Deus, ele precisa estar pautado não em um sentimento, mas em uma obrigação, em uma dedicação absoluta. A fazer isso, não porque eu sou obrigado, mas porque eu tenho vontade. A minha vontade precisa ser moldada para que eu ame. E ele continua dizendo que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Olha como Deus vai conduzindo o povo de Israel. Tem um outro texto que diz que uma geração contará a outra geração. Irmãos, e às vezes nós estamos errando nisso. Nós não estamos sendo capazes, ou não estamos sendo como é que eu posso dizer? Não estamos conseguindo fazer isso com êxito, de falar a uma outra geração. Nós estamos aqui em meio a um grupo de pessoas que nós temos pelo menos 3 gerações aqui dentro. E sabe, às vezes eu não tenho esse tempo para parar com o Natan, que deve ter uns 20 anos, 20 e poucos anos, não tem nem isso, né, Natan? Sabe, eu tenho idade para ser pai do Natan. Mas às vezes eu não tenho esse tempo de parar, de dizer: Natan, olha o que Deus é capaz de fazer. E às vezes nós não estamos sendo intencionais de contar a uma outra geração os grandes feitos do Senhor. E você vai ver durante, principalmente o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Senhor sempre sendo incisivo nisso. Fale aos seus filhos, ensine o menino no caminho em que ele deve andar. Então, ele diz: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O Senhor ele vai dizendo: olha, você precisa expressar esse amor do Senhor. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor traz essa palavra lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus ele não vai retirar essa palavra. Algumas pessoas acham que Jesus ele é a expressão apenas da graça.
Mas Jesus, como ele mesmo falou, ele não veio para retirar a lei, ele veio para cumprir a lei. E na verdade, ele não trouxe um evangelho mais fácil. Ele trouxe um evangelho mais simples de se viver, no entanto, necessário. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 34, ele vai falar basicamente o que está lá em Deuteronômio 6. Mas ele vai um pouquinho além. Sabe, Jesus, ele não pega mais leve. Jesus, ele não passa a mão na nossa cabeça e diz: ô meu filho, eu sei que esse negócio de amar o Senhor, amar o seu irmão. Olha o que diz Mateus 22, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Fizeram lá uma pegadinha para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele falou: bom, se vocês queriam ouvir isso, o que está lá em Deuteronômio 6, vocês ouviram. Mas ele complementa, ele diz assim: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus mais uma vez reforça que para que nós possamos viver um cristianismo, para que nós possamos viver o evangelho, é necessário nós começarmos a cumprir esses dois primeiros mandamentos. Porque, meus irmãos, não há como conseguir realizar os outros sem esses dois primeiros. Não há como viver o evangelho cumprindo os outros mandamentos sem eu cumprir esses dois primeiros. E é interessante, um pouco mais lá para o final eu vou falar sobre isso. Quando Jesus ele se encontra com um jovem rico e se encontra com Zaqueu. Nós vamos ver o que realmente está no coração de cada um deles. Então, amar a Deus é uma disposição, precisa ser uma disposição minha e sua, do nosso coração, porque, meus irmãos, Ele é a fonte. Não há como amar se a Bíblia diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, só há como amar a Deus, porque Ele é a fonte, porque Ele é o nascedouro de todas as coisas, porque é somente a Ele a quem eu devo a minha adoração, a minha devoção. Sabe, se torna mais leve se entregar ao Senhor quando eu busco amá-lo, quando eu decido amá-lo. E como eu falei antes, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu e você precisamos tomar essa decisão a cada dia. Eu estou aqui há pouco tempo em Garanhuns. Hoje são 16. Eu acho que dá 19 dias que estamos aqui. Mas uma coisa eu já observei. Essa é uma cidade que expressa muito. Que é uma cidade que é evangélica, que tem princípios bíblicos, que tem princípios cristãos. Independente de, estou falando de placa de igreja, estou falando de uma cidade que parece que é bem embasada na questão cristã. E talvez, se nós saíssemos aí perguntando para as pessoas, nós teríamos essa resposta. Da maioria delas dizendo que amam a Deus. Eu acho que dificilmente você iria abordar alguém na rua hoje perguntando: você ama a Deus ou não? Qual seria a resposta? Como assim? Mas como é que eu posso amar a Deus se o meu comportamento, se as minhas atitudes, eles não validam essa minha fala?
Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se no meu dia a dia, tanto em casa como lá fora, o meu testemunho não expressa isso? Eu falo uma coisa, mas as minhas atitudes revelam outra. Sabe, se eu amo a Deus, irmãos, o meu comportamento, as minhas atitudes, e não é só quando eu estou aqui, servir a Deus aqui dentro é muito fácil. Sabe, difícil é quando eu estou lá no meio da minha faculdade, diante de pessoas que não têm uma... Eles dizem que são tementes a Deus, até às vezes dizem que fazem parte de uma determinada igreja, mas raramente vão lá. Mas você não consegue se posicionar como um cristão lá. Você acaba se comportando como eles. Em uma roda de conversa, em uma mesinha de bar, em coisas que estão totalmente fora de um posicionamento cristão. Então, se eu amo a Deus, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas precisam validar essa minha fala. Se eu amo a Deus, a minha prioridade precisa ser Ele. Se eu amo a Deus, as minhas decisões precisam estar pautadas nele. Às vezes, quantos de nós estamos pensando em fazer algo, e eu não estou falando de coisa errada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Imagina que você quer comprar uma moto. Você tem o dinheiro, você tem a sua condição de comprar. Você raramente vai perguntar, raramente não posso generalizar. Mas quantos de nós oramos, Senhor, é para comprar essa moto mesmo? Senhor, o Senhor quer que eu compre uma moto vermelha ou preta? E faz diferença, pastor? Faz. Eu conheço um testemunho de uma mulher lá de Imperatriz. Ela tinha uma fábrica, ela tinha uma grande empresa e Deus e ela precisou comprar um caminhão. Não vou saber falar bem certinho, mas ela precisou comprar um caminhão e Deus deu a palavra para ela comprar um caminhão vermelho. Não me lembro se era isso, mas vamos colocar aqui que era vermelho. Mas quando ela foi comprar o caminhão, não tinha vermelho, só tinha um branco. O caminhão vermelho tinha para pedir. Mas como ela estava com pressa, ela disse, Deus não vai fazer questão de cor. E ela comprou o que estava ali disponível na hora, que era o caminhão branco. Irmãos, desde o dia que ela tira aquele caminhão daquela concessionária, até o dia que ela vende, ela nunca teve paz com esse caminhão. Danos, prejuízos, porque às vezes para nós, a opinião de Deus, uma direção de Deus, não tem muito a ver. Deus não vai fazer conta disso. Sabe, se eu amo a Deus, Ele precisa ser prioridade na minha vida. As minhas decisões precisam estar pautadas nele. E olha que eu estou falando apenas de compra de uma moto. Alguns estão casando por aí, sabendo que não é de Deus, e estão se entrando. E daqui a pouco, está lá a situação. Eu e minha esposa, nós temos uma receitazinha muito simples para isso. Quantas mulheres procuram a minha esposa, pastora, eu tenho passado por tanta luta dentro da minha casa, no meu casamento, o meu marido, e começa a falar, e diz assim, pastor, eu acho que eu não casei com a pessoa certa, pastor, o que eu faço? Ele não é um homem que Deus tinha para a minha vida. Aí ela pergunta, minha filha, tu tá casada? Tô. De papel passado? Tô. Diz, minha filha, pois você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa, você vai pegar a certidão de casamento. Se na certidão de casamento tiver o nome desse homem que mora com você, pois é de Deus agora. Podia até não ser antes de você casar, mas agora vai ter que ser. Agora, o tempo de ter orado e percebido isso era antes. Agora você vai trabalhar e vai se esforçar, vai orar para Deus mudar o seu marido. Quantas solteiras e solteiros tem aqui? Levanta a mãozinha para mim.
Eu espero que você não precise ser aconselhado desse jeito. Dá tempo ainda de escolher certo. Amém? Meus irmãos, se eu amo a Deus, eu preciso me importar com a opinião dele. Se eu amo a Deus, eu preciso buscar Ele nas minhas decisões. E quando eu falo disso, eu falo em todas as áreas. Porque, projeta para mim, por gentileza, não está aí, mas projeta para mim Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Olha o que diz. Isso aqui é o Senhor falando, tá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para... Aí declara o planos de fazê-los, de não causar, planos de dar a vocês. Quem é que tem interesse, irmãos, na nossa vida? Agora, você acha, eu sei que você é inteligente, eu sei que você é capaz, eu sei que você é competente, eu sei que você tem qualidades incríveis, habilidades incríveis, dons maravilhosos. Eu sei que você tem tudo isso. Mas, meus amados, eu e você somos incapazes de pelo menos pensar, mensurar, planejar, idealizar algo que seja minimamente parecido com aquilo que Deus tem para nós. Então, se eu sirvo a um Deus, que eu tenho livre acesso a Ele, sem marcar dia, sem marcar horário, eu tenho livre acesso a Ele, para que eu possa buscá-lo, e Ele vai ter prazer em me responder, em algo que eu preciso resolver. E eu vou continuar decidindo a minha vida pela minha cabecinha? Faz sentido isso? E o pior é que alguns têm buscado o Senhor, Ele tem dado resposta, e parece que busca o Senhor só para fazer exatamente o contrário. Não quero saber o que Deus quer para me fazer, porque se Ele disser que é branco, eu vou comprar preto. Parece que é, criatura. Tu não fala isso, mas as tuas atitudes indicam isso, apontam para isso. Então, amados, se eu amo a Deus, a opinião dele precisa ser prioridade na minha vida. Se eu amo a Deus, eu preciso fazer tudo aquilo que vai agradá-lo. Se eu amo a Deus, eu vou rejeitar aquilo que ele rejeita e vou abraçar aquilo que ele abraça. Amar a Deus é a expressão máxima de quem quer ser obediente. E claro, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, se nós estamos aqui é porque existe em nós uma expressão de que nós o amamos. Talvez a um determinado nível, de certa forma, de um certo nível, mas nós o amamos. Mas nós precisamos crescer nesse amor. Nós precisamos crescer na expressão desse amor. Nós precisamos crescer nessa decisão de amar. Sabe, se eu amo o Senhor, algo na minha vida precisa acontecer. Esse amor por Deus, ele precisa aumentar, a ponto de se tornar um temor por Ele. E não, a expressão de temer a Ele não está relacionado a se tremer de medo, a ter medo diante dEle. Deixa eu falar algo para vocês. Eu trouxe um caderninho aqui. Esse caderno aqui, ele é de 8 de agosto de 2008. A minha vida, até 2004, iniciando 2005, estava uma bagunça. Completamente destruída, eu achava que não valia mais pena viver.
e estava disposto realmente a dar um fim na minha vida. Me encontrei com a minha esposa, hoje esposa, mas na época não, e começamos a conversar, e ela começa a ser essa pessoa que Deus usa para me trazer de volta, para me fazer entender que ainda tinha jeito. Começamos a nos relacionar em finalzinho de 2005. Começamos a estar juntos em 2006, 2007. Em 2005, final de 2005, quando nos conhecemos, eu me reconciliei. Começamos a fazer parte, a servir em uma igreja. Ficamos lá 2006, 2007. Em 2008, Deus me leva para um outro estado. Nós morávamos em Imperatriz, Maranhão. Deus nos leva para o estado do Tocantins. E lá, buscando uma igreja, e tínhamos ouvido falar da Nova Aliança, que tinha nascido em 2005, meados de 2005. E quando foi de fevereiro para março de 2008, nós mudamos de estado e buscando uma igreja para nós congregarmos. Eu ouvi falar que tinha uma Nova Aliança, mas com muitos preconceitos, vindo de igrejas tradicionais, achando que encontro com Deus, que muitas coisas, não tinha nada de Deus, o que tinha muito era... E eu fiquei resistente, mas o pastor daquele lugar, ele tinha morado do lado da minha casa, lá em Imperatriz. E nós acabamos tendo não uma amizade, mas um contato. E eu descobri que era ele que tinha mudado para lá e que estava lá. E eu decidi visitá-lo. Não fui para a igreja, mas fui visitá-lo. E começamos a conversar e foi criado ali um carinho. E aí nós começamos a visitar a igreja e nos sentimos bem. Eu me permiti desconstruir algumas coisas que estavam estabelecidas dentro de mim. E como isso fez diferença na minha vida. E quando foi no mês de agosto, eu aceitei o desafio de ir para um encontro com Deus. E eu pensei, rapaz, aqui minha vida só vai ter jeito agora mesmo se Deus quiser dar jeito. Porque, irmãos, e como fez diferença na minha vida? Não é à toa que ainda hoje eu guardo esse caderno. Como eu falei, ele é de 8 de agosto de 2008. Então, já ele completa 17 anos que eu fiz o encontro com Deus. E lá, irmãos, Deus, ele me marcou com algo. Quando eu fui para aquele lugar, eu pensei, rapaz, minha vida tem que ter uma mudança radical, é agora. Eu vou aproveitar que eu estou morando no Tocantins, eu vou para esse encontro, eu não vou encontrar com ninguém que eu conheço, e eu vou aproveitar para mim aproveitar o máximo possível desse encontro. Quando eu cheguei lá, um bocado de homens que eu conheço estava lá nesse encontro. Eu digo, mas será possível? E, irmãos, e tá aqui, ó, com o nome de cada ministrante, o nome das músicas que tocaram, cada orientação, sabe? Cada ministração, começando aqui, primeiro dia de bênção, eu coloquei aqui, primeira ministração, Jorge, a importância do encontro. E eu sou um pouquinho pragmático, né, Letícia? Um pouquinho detalhista, né, Letícia? Para cada ministração, irmãos, tem tudo anotado aqui. De cada ministração. A segunda ministração foi um homem que, na minha adolescência, eu trabalhava na loja do meu pai e ele trabalhava junto. Eu tinha 14, 15 anos. E ele começou a contar a história de um homem, começou pela história de Jacó, e daqui a pouco começa a narrar a história de um homem. Eu digo, meu Deus, se teve jeito para esse homem, tem jeito para mim. E no final ele diz assim, esse homem era eu. Eu digo, não aguento. Digo, não é possível. Eu não te conheço, quase que eu digo, eu não te conhecia assim, crente. E Deus começa a usar muitas coisas naquele lugar para marcar a minha vida, para transformar a minha vida. Mas uma das coisas que Deus marcou a minha vida foi
que enquanto eu estava lá, ainda com algumas estruturas dentro de mim, eu comecei a ver os homens se agarrando e se beijando no rosto. Eu digo, rapaz, esse negócio é estranho. Esse negócio aí de se beijar, esse negócio não dá muito certo não. Passou-se a sexta-feira à noite, e eu lá. Passou-se o sábado durante o dia, e eu vendo aquele negócio, eu digo, rapaz, isso não vai dar certo. Quando deu domingo de manhã, que quem estava trabalhando passava por mim, ô meu irmão, eu já estava agarrando e beijando. Eu digo, meu Deus, isso pega. Porque, irmãos, a expressão de amor, ela é mais forte do que qualquer estrutura que possa haver em nós. A expressão de amor, não há nada que possa se comparar. E uma das coisas que eu falei para o pastor, que quando nós recebemos o convite para estar nesse lugar, e nós pedimos uns dias para orar, e o meu coração estava aberto, eu falei para ele, pastor, mas eu preciso que o senhor nos permita ir lá naquele lugar, para a gente orar, para a gente ter um primeiro contato, e ele nos permitiu vir. E nós viemos aqui em novembro, final de novembro, passamos uns 3, 4 dias aqui, e eu lembro que num dos dias já próximo da gente ir embora, nós estávamos jantando lá na casa jantando ou lanchando, não sei, na casa do irmão Salustiano. E quando a gente foi se despedir, o irmão Salu me agarrou e me deu um beijo no rosto. E aquilo, irmãos, veio como uma resposta definitiva. Porque eu disse, um pernambucano raiz. Não parece, mas eu acho que ele deve ter mais de 60 anos. Agarrando um homem, que ele praticamente veio a primeira vez e dando um beijo, só pode ser Deus. E depois o irmão, eu acho que um dos irmãos que é natural de chegar e me abraçar e beijar, irmão Salustiano, irmão Ailton. O irmão Ailton não pode me ver que ele já está me agarrando e me beijando. Saulo e Ellison. Pelo menos assim que eu estou lembrando agora, que é muito comum, é muito natural. E eu quero dizer uma coisa para você, homem que faz parte dessa igreja. Não estranhe se eu lhe agarrar e lhe beijar não, viu? Porque já isso acontece. Então, irmãos, não há como eu ser amado por Deus sem expressar também esse amor a pessoas. Que esse vai ser o segundo ponto, mas eu não vou tratar hoje. Mas, irmãos, essa expressão de temer a Deus está relacionado a isso. Não de tremer diante dele, mas de reconhecer que ele é vivo, de reconhecer que ele é galardoador daqueles que lhe obedecem, mas também de entender que todo o princípio da Bíblia ele se cumpre, inclusive o que está em Gálatas 6:7. Projeta para mim, por favor, Gálatas 6, versículo 7. Olha o que diz: não se deixe enganar, de Deus não, pois o que o homem, e isso também ele. Meu irmão, se você tem plantado amor, você vai colher amor. Mas se você tem plantado desprezo, indiferença, é isso que você vai colher. E esse amor a Deus, queridos, ele vai me proteger. Se eu amo a Deus, que é a fonte de toda motivação, como diz em Romanos 11:36, que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as... Sabe? Se eu amo a Deus e ele é a fonte dessa motivação, então, queridos, precisa ser por ele que vem.
Eu preciso entender que esse amor vem porque vem por meio dele. E para finalizar, se eu amo a Deus, eu preciso servir a Ele sem peso. Se realmente existe em mim essa disposição, essa decisão de amar a Ele, eu preciso servir a Ele sem peso. Eu preciso caminhar no Evangelho. Eu preciso ser um cristão sem que seja um peso. Todas as vezes em que eu estou servindo a Deus, mas tem se tornado um peso, é porque na verdade tem mais coisas de homens do que de Deus. Tem mais exigências humanas do que de Deus. É claro que, como eu falei no início, não existe evangelho sem renúncia, sem entrega. Mas essa entrega, ela vai acontecendo por uma decisão espontânea no nosso coração, a partir do momento em que nós vamos nos relacionando mais com Ele. Então, em Mateus 11, 29, 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele está dizendo: olha, se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha, porque eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, eu preciso entender que Jesus, ele é a graça de Deus sobre a nossa vida, mas ele não... O evangelho que alguns estão vivendo, dizendo que Jesus é graça, que Jesus é misericórdia, e para isso estão vivendo um evangelho sem caráter, sem compromisso. Sabe, irmãos, esse não é o evangelho que o Senhor quer que nós vivamos. O evangelho verdadeiro, ele precisa observar os princípios do Senhor. Uma das coisas que me ficaram marcadas durante algum tempo é que, para mim, eu achava que a Bíblia, ela era uma maneira de Deus me punir. Qual era a compreensão que eu tinha? Era que Deus havia estabelecido alguns princípios, algumas leis, já esperando que eu as quebrasse. E ele estava assim, como se estivesse sempre olhando de lado alto para mim, dizendo assim: vai, Hans, eu quero só que tu quebre esse princípio aí, para que eu possa te disciplinar severamente. Essa era a visão que eu tinha de Deus durante algum tempo. E nesse encontro, no dia 8 de agosto de 2008, o Senhor me fez entender que a palavra dele, os princípios dele, as verdades dele, não são para me punir, mas são, em primeiro lugar, para me abençoar, para me proteger. Porque todas as vezes em que eu obedeço cada princípio que está aqui, eu estou protegido em todas as áreas da minha vida, na área espiritual, na área emocional e na área física. E o Senhor, ele conseguiu, o Senhor, ele veio com esse amor extraordinário e desconstruiu essa visão que eu tinha e me fez entender que ele me amava, que ele estava com saudade de mim, para que eu voltasse a me relacionar com ele. Então, queridos, se eu amo a Deus, eu preciso obedecê-lo. Se eu amo a Deus, eu preciso priorizar o que ele prioriza. Se eu amo a Deus, eu preciso fazer com que as minhas realizações, os meus feitos, glorifiquem a Ele. Tudo o que eu preciso fazer, tudo que eu vou fazer na minha vida, precisa glorificar Ele. Precisa ser para que Ele apareça, para que o nome dEle seja glorificado. Então, ninguém pode expressar amor sem obediência.
E para reforçar, diga comigo, o amor não é um sentimento, é uma decisão. E eu quero finalizar essa palavra como que está em Marcos 10, no capítulo 10, a partir do verso 17, que diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Olha, a Bíblia diz que Jesus olha para aquele jovem e ele o ama. E Jesus diz: falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse jovem aqui. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi até Jesus. Ele disse: olha, Senhor, eu tenho obedecido, eu tenho caminhado com aquilo que está nessa palavra. Então aquele jovem era um rapaz de caráter, era alguém que se esforçava para ser bem visto perante a sociedade. Mas quando Jesus toca em um ponto que só ele sabia, aquele jovem, ele revela o que está verdadeiramente no seu coração. A Bíblia diz que aquele jovem nunca mais ele apareceu. A Bíblia nunca mais relata a respeito daquele jovem. Porque apesar da fala dele dizer que amava o Senhor através de uma conduta impecável, mas o coração dele estava aplicado à riqueza. E ele não foi capaz de abrir mão dessa riqueza para expressar o amor. Meus irmãos, e quando nós vamos ler a Bíblia, Jesus não pediu isso para outra pessoa. Jesus, ele não, nem mesmo com os fariseus. Quando ele tem aquele momento com a viúva, com os discípulos, que fala sobre a viúva, ele diz: eles deram do que lhes sobraram, mas Jesus não foi lá. Por que vocês não vendem tudo que vocês têm e me seguem? Jesus não fez isso com os fariseus. Mas com esse jovem ele fez. Jesus ainda deu a ele uma oportunidade. Mas olha o que diz em Lucas 19, a partir do 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos republicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu vou fazer um paralelo entre esse jovem rico, um rapaz de boa conduta que seguia todos os mandamentos. E eu vou colocar agora Zaqueu, um homem coletor de impostos,
com certeza conhecidos por muito, por cobrar valores indevidos. Talvez, quando Jesus disse assim, Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa, talvez ele dissesse assim, eita, e agora? Porque tem um quadro lá bonito, uma escultura de Van Gogh, que eu comprei com o dinheiro que eu roubei. Eita, e esse candelabro aqui? Foi comprado com o dinheiro de uma viúva que eu tomei. Você está entendendo? De um jovem que estava impecável e de um homem pecador. E quando Jesus toca naquele jovem e diz, olha, vende tudo que tem, ele revela que a riqueza dele era maior do que o amor que ele poderia expressar. E Zaqueu, sem Jesus pedir, sem Jesus dizer nada, Zaqueu expressamente, ele toma essa decisão. Sabe, irmãos, o amor, ele precisa ser expresso através de atitudes. E esse amor a Deus precisa estar na minha e na sua vida, através de uma atitude, de uma expressão que seja refletida a pessoas que estejam ao nosso lado. Então, nessa noite, eu quero orar por 2 grupos de pessoas que estão aqui nesse lugar. Eu quero pedir que você curva a tua cabeça. Como você está? Apaga as lâmpadas para mim, por favor. Como você está? Eu quero só que você curva a tua cabeça. Feche os teus olhos.